Dr. Paulo Honório, o senhor está com a palavra para proferir a palestra CEFEM e Tributação na Mineração. Muito obrigada. Tudo bem. Eu que agradeço, Alice, o convite, né? Parabéns pelo evento. Uma satisfação, né? Poder compartilhar a tela aqui com vocês, né? Com o meu amigo e colega de trincheira, né? Dr. Fausto Pereira. Bom dia. Né? O meu tema é muito amplo, né, Alice? CEFEM e tributação na mineração, né? Só CEFEM já dava, assim, aqui o dia inteiro, né? Para a gente falar sobre ela. Mas ainda coloca toda a parte tributária junto, né? Então, eu tive que pensar aqui numa forma, né, de abordar a CEFEM e algo mais, né, sobre tributação da mineração. Então, eu pensei que talvez fosse interessante contar uma história aqui, né? Eu pensei que talvez a gente pudesse chamar da história do dragão de duas cabeças, tá? Então, as duas cabeças, né, desse dragão que eu vou contar hoje, uma delas, né, é justamente a CEFEM, e a outra, até em homenagem ao Fausto, né, que está aqui conosco, né, é a taxa, né, de fiscalização das atividades minerárias, né, TFRM, que se entrelaça, né, se embola ali com a CEFEM, né. É uma taxa que foi originalmente criada por Minas Gerais, né, em 2011, pela Lei 19.976, passou a ser cobrada em 2012. E essa taxa, de certa forma, podemos dizer que ela revolucionou o país, né? Porque ela não só inspirou outros estados a criar taxas similares, né, também sobre a mineração, como também fez com que vários outros estados que, né, vamos dizer assim, carentes, né, de recursos, né, dessa crise do federalismo fiscal, né, com o Pires na mão, sem conseguir aumentar esse ICMS, né, que é a sua principal fonte de arrecadação exatamente por causa da guerra fiscal, tivessem que recorrer a esse expediente de taxas inconstitucionais para poder sobreviver, né? Fazer frente às suas despesas públicas. Então, a gente tem taxa de fiscalização de recursos hídricos, taxa de fiscalização de energia elétrica, taxa de fiscalização de petróleo e gás, tudo isso como uma decorrência, né? Taxa florestal, enfim, várias outras taxas, né, sobre recursos naturais que incidem numa metodologia inspirada, né, muito parecida com a taxa criada originalmente lá por Minas Gerais. E a gente está aqui, né, no evento da OAB de Goiás, né? E é interessante dizer que em 2015, né, eu fiz um parecer sobre a taxa de fiscalização de recursos minerários de Goiás. Pouca gente sabe que existe, né? Mas ela foi criada, mas nunca foi cobrada, né? Então, na verdade, a gente vê que é um assunto, vamos dizer, que está na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né? Houve uma novidade relevante a partir de dezembro de 2019, né? E esse assunto está totalmente correlacionado com a CEFEM, né? Então, por isso, eu resolvi abordar dessa forma, né? Como o dragão de duas cabeças, né? E essa história ela começa exatamente em 2011, né? No evento em Tiradentes, ou em Ouro Preto, na verdade, né? Em que a então presidente Dilma Rousseff, né, falava, né, para um público, exatamente num evento em homenagem a Tiradentes, tá? E nesse evento, né, os municípios mineradores, né, especialmente os de Minas Gerais e do Pará, pressionavam muito o governo federal para que fosse aprovado o então chamado novo marco, né, regulatório da mineração, que teria, né, como um de seus fundamentos a majoração da CEFEM. Tá? Então, a gente tem que lembrar que nessa época a CEFEM ela era regulada, né, pela Lei 7.990 e pela Lei 8.001 de 90, né, a primeira de 89, a segunda de 90, e pelo decreto 1 de 91. Né? Então, o arcabouço ali, vamos dizer assim, que instituiu, que regulamentava a CEFEM, é um arcabouço de 3 anos pós-Constituição de 88, né, quando a CEFEM passou a ter uma previsão constitucional. Né? Até então, a mineração sujeitava o imposto único sobre minerais. Né? Então, veio a Constituição de 88, revogou obliquamente, né, o I1 e deu competência para a União criar a CEFEM. Foi isso que aconteceu. Só que a CEFEM foi criada ali em 89, né, e regulamentada e passou a ser cobrada a partir de 91, com, vamos dizer assim, uma estrutura de incidência complexa, né, e que, vamos dizer, incomodava, né, os prefeitos, né, e os estados beneficiários. Naquela época, municípios produtores recebiam 65%, dos estados 23%, né, incomodavam porque eles acreditavam que a CEFEM deveria ser maior. Como sempre vão acreditar, né? A CEFEM nunca vai ser boa o suficiente, né, para o município e os estados. Então, quando chegou nessa época, né, em 2011, a gente tem que lembrar que em 2008 teve a crise, né, global, isso afetou, obviamente, também o Brasil, então havia ali, né, uma necessidade de carregar recursos aos cofres públicos. Né? E os municípios mineradores, então, pressionavam muito por esse aumento de CEFEM.
E aí, nesse discurso lá em Ouro Preto, né, nesse evento em homenagem a Tiradentes, a Dilma disse, olha, não é justo que os municípios recebam o que eles recebem a título de CEFEM. E disse, então, que encaminharia em breve ao Congresso Nacional um projeto de lei com a criação, né, do novo marco regulatório do setor, inclusive com o aumento do CEFEM. Então, isso foi uma promessa da Dilma em 2011. Quando chegou em setembro desse mesmo ano, isso ainda não tinha sido encaminhado para o Congresso Nacional, mais de 6 meses depois, né? Então, exatamente em razão disso, 15 dias, né, depois que a Dilma, em Belo Horizonte, em setembro, deu uma entrevista à Rádio Itatiaia, dizendo que seria necessário pelo menos mais 9 meses para que esse projeto de aumento de CEFEM fosse apresentado ao Congresso Nacional. 15 dias depois disso, o governador encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais com o projeto de criação da taxa de fiscalização de recursos minerais. Eu conto essa historinha porque o nascimento da TFRM está atrelado à insatisfação dos estados, dos municípios, com o que eles recebiam a título de CEFEM. Tá? A CEFEM, como a gente sabe, ela é um recurso que ingressa, né, no patrimônio tanto dos estados como municípios, exatamente para que possa fazer frente a todas as despesas públicas municipais, né, e estaduais. Então, ainda que haja em Minas Gerais, por exemplo, né, algumas restrições na Constituição estadual, né, de que a CEFEM deve ser prioritariamente gasta, né, com diversificação dos municípios, né, econômica dos municípios, e gastos vinculados à preservação ambiental, prioritariamente. Né? A CEFEM ela não tem a exclusividade, né, desse gasto. E a própria Lei 7.990 traz algumas vedações de gasto. Né? Então, não pode ser gasto com pagamento de dívida, né, nem com folha do funcionalismo público, mas, a rigor, a CEFEM entra ali, né, dentro do orçamento e ela pode ser gasta com as atividades gerais, especialmente atividades de investimento, né, dos órgãos estatais. Tá? Muito bem. Então, significa que a CEFEM já tem uma figura muito diferente de uma taxa. Porque a taxa, quando ela é cobrada, né, o que a gente chama de... A taxa é um tributo contraprestacional. Né? A origem econômica da taxa está lá em Adam Smith, né, na Riqueza das Nações. Era o quê? Olha, não é justo que quando o Estado atua exclusivamente, né, para alguém, numa, vamos dizer assim, ação estatal, cujo custo pode ser atribuído só para esse sujeito a quem o Estado se dirige, né, seja prestando um serviço ou seja atuando com seu poder de polícia, não seria justo que esse custo dessa ação estatal, que é identificável e dimensionável só para aquele cidadão, seja compartilhado com toda a sociedade por impostos. Né? Então, a figura da taxa nasce, né, sob esse aspecto de justiça, né, econômica, que, quando transposta para o plano jurídico, traz consequências. Né? Então, primeiro, o fato gerador da taxa é sempre uma atuação do Estado. E, segundo, né, o valor que se arrecada com essa taxa deve correspondência ao valor desse custo da ação estatal. Tá? Então, você tem que ter essa correspondência entre base de cálculo da taxa e, vamos dizer assim, o que se razoavelmente quer dimensionar em termos de ressarcimento de custo estatal. Tá? E é por isso que o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Brasileira, né, fala, inclusive, que é vedado que as taxas tenham base de cálculo própria de impostos. Por que a taxa não pode ter uma base de cálculo própria de imposto? Porque se ela tem uma base própria de imposto, e própria não significa igual, tá? É típica de imposto. Né? E todo imposto tem uma base, vamos dizer assim, que mensura a capacidade contributiva do contribuinte. Imposto de renda é assim, ICMS é assim, IPTU é assim, e por aí vai. Os impostos são graduados conforme a capacidade contributiva dos contribuintes. Né? Se a taxa tiver uma base que é própria de imposto, ela não consegue mensurar razoavelmente o custo da ação estatal. Porque ela passa a mensurar, na verdade, um dado da vida do contribuinte, que não tem relação com o gasto estatal. Então, a gente já vê que a taxa não seria um instrumento tributário adequado para fazer aquilo que os estados e os municípios queriam, que era aumentar a CEFEM para poder gastar com uma série de outras coisas que não dizem respeito propriamente à ação estatal que justifica o pagamento da taxa. No caso da mineração, essa proposta, né, que foi encaminhada pelo governador em 2011, que gerou a Lei 19.976, a criação da TFRM. Né? Se eu tenho lá listada, né, algumas ações estatais que são a hipótese de incidência da taxa, o que se arrecada com ela só pode ser gasto com aquelas ações. Então, a taxa não serve para aumento de arrecadação líquida para o Tesouro. Esse é o ponto. A CEFEM serve. Tá?
E a CEFEM deve ser isso. A CEFEM deve ser utilizada como instrumento de arrecadação líquida. Muito bem. E aí, o que aconteceu, né? A TFRM foi aprovada, passou a ser cobrada em 2012. Minas Gerais passou a arrecadar de TFRM mais do que de CEFEM, né? Então, na época, ali, se arrecadava de CEFEM em Minas mais ou menos 400 milhões de reais, né? E a projeção de arrecadação, isso se confirmou depois, né? Com relação à TFRM, era na ordem de 500 a 600 milhões de reais por ano. Tá? Muito bem. Então, havia algo de estranho no ar. Essa taxa não é propriamente uma taxa. Ela incide sobre o volume de produção do contribuinte, ou seja, ela é cobrada mediante uma fração da unidade fiscal do Estado de Minas Gerais, né, da UFENG, sobre o volume de produção, né, sem faixas de incidência e sem um teto. Tá? Ou seja, quanto mais o contribuinte produzir e vender, né, der saída em transferência ou em venda, mais ele pagará de taxa. Né? Que correlação que isso tem com o custo da fiscalização estatal? É razoável você pensar que uma mineradora, né, que extrai e vende 1 milhão de toneladas de minério de ferro vai demandar uma intensidade de fiscalização estatal 1 milhão de vezes maior do que aquela que extrai e vende 1 tonelada? A proporção seria essa? Porque se não for essa, então a taxa está sendo dimensionada exatamente com base num critério que não diz respeito ao gasto público. Diz respeito a um dado da vida do contribuinte. Isso incorreria lá na violação ao artigo 145, parágrafo 2º da Constituição que eu mencionei. Então, rapidamente, os contribuintes questionaram, especialmente esse aspecto. Tinha também um aspecto da incompetência, mas esse é um aspecto de menor relevância, né? Os contribuintes imediatamente questionaram isso por ações individuais e levaram também o assunto ao Supremo Tribunal Federal por meio de várias ações diretas de inconstitucionalidade, inclusive de Minas, né, que é a ação 4785. Tá? Muito bem. E aí, qual que era a expectativa? Olha, depois que o governo, então, aumentar a CEFEM, a taxa vai ser revogada. Porque o seu nascimento se deu politicamente, né, vamos dizer assim, totalmente vinculado, né, à insatisfação quanto ao que se recebia a título de CEFEM. E o aumento do CEFEM veio. Em 2017, medida provisória 789, foi convertida na Lei 13.540. Em homenagem ao Fausto que está aqui, né, conosco nessa tela, eu digo que para o minério de ferro teve um aumento de alíquota, né, de 2% para 3,5%. Mas não foi só. A base de cálculo também foi majorada. Né? Antigamente se autorizava a dedução de despesas com frete seguro, que passaram a ser proibidas, né, na vigência dessa Lei 13.540. Agora, ao exportar minério, eu tenho que também fazer um teste de preço de transferência, né, que antes era só restrito ao imposto de renda, agora eu também tenho que fazer teste pelo PSEX, né, o preço sobre cotação nas exportações, que aplicava o imposto de renda, né, também para a CEFEM, só que, veja bem, qual que é a lógica do PSEX? Né? Se eu exporto para uma empresa vinculada no exterior ou para uma empresa localizada em paraíso fiscal, existe uma potencialidade, isso não é um ilícito, tá? Mas é possível que aconteça, uma manipulação artificial do preço dessa operação de forma a você transferir lucros para o exterior, que poderiam ser tributados no Brasil. Né? Então, ao exportar, eventualmente o exportador pode fazer? Olha, se a commodity vale 100, eu estou exportando para uma vinculada no exterior, eu posso exportar 80. E 20 do que seria, então, caso eu estivesse exportando em livre mercado, 20 desse valor, dessa receita, será direcionada, né? Então, potencialmente, ao Estado adquirente, onde poderá ser tributada lá, ou não. Tá? Esse é outro fator, mas poderá ser tributada lá. Então, como isso, apesar de não ser ilícito, não era desejável, foi criada uma regra antielisiva, né, específica, que é o PSEX, que são as regras de preço de transferência. Né? Então, o exportador tem que comparar a sua receita de exportação, né, praticada efetivamente por ele, com suas notas fiscais, né, com a cotação do minério, que é a regra do PSEX. E, se houver uma diferença entre o valor exportado e o valor, né, que está cotado, né, nas bolsas de mercadorias e futuros, então você tem que adicionar essa diferença na base do imposto de renda. Essa é a regra. Agora, o que foi feito com a Lei 13.540? Mesmo se eu estiver exportando já em livre mercado, ou seja, sem qualquer potencial elisivo, tá, eu sou obrigado a fazer o teste pelo PSEX na CEFEM. Essa foi a imposição da Lei 13.540.
desnaturando, desvirtuando totalmente esse instituto, tal qual a gente conhece, né, para o imposto de renda e tal qual é praticado no mundo afora. Você vê que, na venda, a CEFEM foi aumentada na base de cálculo, porque agora você tem que fazer teste do PSEC nas exportações, você não consegue mais deduzir frete seguro, a alíquota aumentou, e se você consumir minério, transformando ele em outra espécie de produto, a base, que era o custo de produção, em razão do que dispunha o Decreto 1 de 1991, passa a ser outra grandeza fictícia, tal qual o PSEX, que é o preço corrente ou o valor de referência. Tá? Coisa que ninguém sabe muito bem o que é, né? Esse tal de preço corrente. Tá? Quando você tem uma mercadoria cotada em bolsa, já é difícil. Você não consegue encontrar uma mesma cotação em duas bolsas diferentes para uma mesma substância com o mesmo teor. Né? Imagina aplicar o preço corrente para substâncias que não são commodity, né? E que você não sabe sequer se você vai obter a amostragem da cotação no mercado local, nacional, regional, internacional. É impossível aplicar esse critério. Né? Mas foi isso que a legislação determinou. Então, quer dizer, como houve uma majoração significativa da CEFEM, com a Lei 13.540, inconstitucional, nós vamos ver em vários aspectos, né? Então havia pelo menos a expectativa de que a TFRM fosse revogada. Isso não aconteceu. Pelo contrário, a TFRM continuou sendo cobrada. Né? E aí o que houve? Né? Houve, então, né, vamos dizer assim, para as mineradoras que se sujeitam, né, a essa taxa, né, uma sobreposição de incidências politicamente ilegítima, mas juridicamente também ilegítima. Tanto porque a taxa, como vimos, é, na verdade, um imposto que incide sobre um ato da vida do contribuinte e que não tem qualquer correlação com o gasto público, né, que ela visa a custear, quanto porque a CEFEM, pós-majorações que eu mencionei, incorreu em uma série de inconstitucionalidades, especialmente porque, isso é importante, a CEFEM tem o seu nascedouro na Constituição. Então não foi uma invenção do legislador. O artigo 20, parágrafo 1º da Constituição diz o seguinte, olha, o poder legislativo, porque tem uma reserva de lei lá, a lei, né, determinará, né, uma contrapartida a ser paga, né, em decorrência da exploração econômica de recursos minerais, que poderá ser, a juízo de conveniência e oportunidade do legislador, ou uma compensação financeira, ou uma participação no resultado da exploração mineral. Qual foi a opção do legislador desde 1989? Participação no resultado da exploração mineral, o que é muito lógico. Porque se fosse uma compensação financeira, a base de cálculo da CEFEM estaria restrita a eventuais valores a compensar, seja por impactos ou eventuais danos, não importa. Mas se é uma participação, eu não estou restrito a esse liame compensatório. Eu posso participar dos resultados positivos da atividade. Né? Então, sobe a cotação do minério, estou explorando o mesmo volume, CEFEM vai subir também. Né? E foi essa exatamente a opção desde 89, que persiste hoje, né? Com a Lei 13.540, quando se cobra CEFEM sobre receita, né, de venda, e quando se cobra CEFEM também sobre agora, né, esse valor, né, de referência ou sobre o preço corrente, seja lá o que isso for. Né? Então, o fato é que a ideia, né, da CEFEM é exatamente ser uma participação no resultado da exploração mineral, que é exatamente a locução que está presente no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição. E se a Constituição usou esse termo, participação no resultado da exploração mineral, não significa que ela já delimitou semanticamente os limites constitucionais para a incidência da CEFEM. Ela só pode incidir sobre o resultado da exploração mineral. E o que é exploração mineral na Constituição? Olha, claramente a Constituição usou o termo exploração de forma técnica, porque exploração, a gente sabe, é pesquisa mineral. Né? Então, ela não quis dizer pesquisa mineral. Né, quando ela diz exploração lá. Ela quis dizer exploração econômica mineral. E no julgamento do recurso extraordinário 228.800 de 2001, quando o Supremo Tribunal Federal, relator ministro Sepúlveda Pertence, disse que a CEFEM não era um tributo e que, portanto, ela seria constitucional, o Supremo diz o seguinte, olha, por resultado da exploração mineral, eu devo entender resultado da lavra. Isso foi muito bom que o Supremo tenha dito isso. Por quê? Porque o conceito de lavra está positivado no Código de Mineração, desde 67, que é o quê? Atividade que começa com a extração e vai até a última etapa do beneficiamento.
Então, significa que tudo que ocorrer após a última etapa do beneficiamento, quer dizer, quando o produto mineral já está acabado e pronto para ser vendido, já não é mais lavra mineral. Ou vai ser em transformação industrial, ou vai ser, vamos dizer assim, escoamento de minério, né? Então, sob essa lógica, CEFEM pode incidir sobre frete? O frete da venda do minério? Claro que não, porque o frete ocorre após a última etapa do beneficiamento mineral. E o frete, obviamente, não diz respeito, né, com o valor da exploração do recurso mineral, né, exploração econômica do recurso mineral, diz respeito com o escoamento do produto mineral, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto, quando a Constituição diz resultado, obviamente que isso já é um pleonasmo, né, porque o único resultado que existe é o real, você concorda? Não existe resultado fictício, né? Então, dizer resultado real já é um pleonasmo. Agora, se é resultado, então o único resultado passível de servir de base de cálculo para a CEFEM é aquele realizado pela mineradora. Importantes são os dados concretos das suas exportações, né? Então, imputar PSECs na base da CEFEM, imputar resultados fictícios, porquanto não realizados por ela. E segundo, impor no consumo a base preço corrente e não custo de produção, é exatamente também impor resultados fictícios na base da CEFEM. Então, quer dizer, por meio de uma série de inconstitucionalidades foi feita essa majoração. Era mais fácil se tivessem ficado só na alíquota, né? Agora, mesmo se fosse só na alíquota, tem um ponto importante. É o seguinte, quando o Supremo Tribunal Federal julgou, né, a lei relativa à repartição dos royalties do petróleo, que tem a mesma base constitucional da CEFEM, para outros estados produtores, o que ele falou? Ele disse o seguinte, olha, a concessão para exploração de petróleo, né, ela é uma concessão que configura ato jurídico perfeito, tá? Então, o ato de concessão, ele fixa as regras do jogo, que não podem ser modificadas depois de concedida a autorização para a exploração de petróleo. E foi exatamente sobre esse fundamento, né, que a ministra Carmen Lúcia disse que a mudança nas regras de repartição dos royalties do petróleo não poderia alcançar aquelas concessões já outorgadas quando da publicação da lei. Então, vejam bem, se é assim, as concessões minerais também configuram um ato jurídico perfeito, porque tem a mesma base constitucional. E se tem a mesma base constitucional, se configura um ato jurídico perfeito, inclusive para os royalties, que no caso da mineração é a CEFEM, então, pode majorar a CEFEM? Pode, mas a majoração, ainda que válida, ou seja, só com base nas alíquotas, só pode ser aplicada às concessões publicadas após a publicação da Lei 13.540. Ou seja, em relação às concessões anteriores, o regime jurídico da CEFEM já está fixado, e é aquele anterior a esta lei, né? Então, essas são as inconstitucionalidades, né, que, em relação à CEFEM. Qual foi o ponto da TFRM? Para voltar na primeira cabeça do dragão que eu expus, né? Olha, o Supremo começou a julgar esse assunto, mas não em relação à TFRM, mas em relação às taxas filhotes. Quer dizer, aquelas que eu mencionei, né? TFRH, taxa de petróleo, taxa de energia, essas taxas começaram a ser julgadas. Então, em dezembro de 2019, a DI 6211, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização de recursos hídricos do Amapá e declarou essa inconstitucionalidade sob fundamentos inteiramente aplicáveis à TFRM, especialmente a sua desproporção orçamentária, né? O que se arrecada com a taxa supera em muito aquilo que se gasta com as ações estatais que justificam o fato gerador da taxa. Então, esse acórdão da DI 6211 foi publicado em maio desse ano, 2020, já tem justificado um segundo movimento, né, que começou, na verdade, o primeiro lá em 2012, né? Então, o segundo movimento agora em 2020 de discussão pela inconstitucionalidade também da TFRM, considerando a nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, quiçá, né, o Poder Judiciário agora vai tirar uma das cabeças do dragão, fazendo com que, infelizmente, permaneça ainda a outra, né, que segue atormentando os contribuintes com as suas inconstitucionalidades. Obrigado, Alice. Obrigada, doutor Paulo Honório, pela brilhante exposição. Sempre é muito importante deixar um gosto de quero mais. Então, já desde já, convido o senhor para outra palestra, para a gente terminar de falar dos tributos, que realmente o tempo é exíguo. Passa